Aqui já tá ouvindo. Oi. Oi. Acho que tá. Tá vivo? Sei lá, tá muito esquisito esse negócio. Tava ao vivo. Desliga a câmera lá pra mim. Tô ao vivo agora. Falando. Tá, mas onde é que tá a imagem? Tá aparecendo? É essa aqui? Ah, então Celular, tá. agora tu bota no Então tá. computador e daí tu enxerga os comentários por aqui, ó. Oi. Agora tá. Sei lá, tá muito esquisito esse negócio. Não faz diferença. Desliga a câmera lá pra mim. Tá, acho que agora foi. Oi, pessoal. Tem alguém assistindo? Então tá. Deixa eu ver aqui, que eu tô tentando organizar isso aqui, porque tá, o Facebook mudou umas coisas, a gente não conseguiu ainda organizar isso aqui direito. Eu tô tentando arrumar aqui para poder começar. Vamos ver se eu consigo. Então tá. Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui o que que tá aparecendo na câmera. Deixa eu ver. Rejane, tá aí. Oi, tudo bom? Sônia. Então tá, gente. A ideia de hoje é fazer uma livezinha rápida de pintura em MDF imitando madeira, tá? Porque eu tenho algumas alunas que ficaram com alguns trabalhos por terminar, né? E não conseguiram terminar em aula com essa restrição que nós tivemos, né? A gente teve que fechar a loja, né? Então não estamos podendo dar aula e aproveitando então que muita gente tem dificuldade em trabalhar com MDF para saber o que fazer. Então a gente decidiu fazer essa live agora. Hoje eu vou fazer uma técnica, então, ensinando. Muitas pessoas acabam comprando MDF e dizem: vou deixar assim cru mesmo. Compra uma bandejinha, um porta-retrato, alguma coisa, e querem deixar o MDF cru. Só que o MDF cru, com o tempo, ele vai amarelando, ele vai ficando bem feio. Mesmo que tu passe verniz, ele não fica bonito, ele vai ficando feio, né? Então a gente aproveita para usar técnicas fáceis de trabalhar com, por exemplo, o médio envelhecedor, que ele é um produto, né, que a base de água e que vai dar uma aparência antiga. Ele vai poder te... Aqui vai ficar os comentários, ó. Sim, todo mundo tá escutando pra falar. Esse era o Nicolas, que hoje tá de folga em casa. A gente vai poder trabalhar então com esse médio envelhecedor, dando essa aparência antiga, uma aparência de mais de madeira mesmo. E tem várias cores, são bem bonitas, né? Essa aqui que eu vou usar agora é um marrogane, mas tem marrom café, marrom madeira, muitas cores pra gente usar, né? Eu vou fazer agora uma técnica em cima direto do MDF, usando um material, né, uma ferramenta no caso, que é um carimbo. Ele é um carimbo texturizador, ele dá o efeito de madeira. Existem vários no mercado, né, tamanhos menores e tal. Esse aqui é antigo, ele é da Tokcri, a Tokcri não fabrica mais esse carimbo aqui, mas eu vou fazer com esse porque é o que eu tenho aqui em casa. Porque aqui em casa eu não tenho a mesma quantidade de materiais que eu tenho lá na loja, né? Então agora eu vou pegar aqui, para vocês verem, uma bandejinha e vou botar o médium esse cor marrogane. Ele é a base d'água, como eu falei antes. Mas ele é um produto que é bem... ele fixa muito bem nas peças, né? E conforme a quantidade de camadas que tu vai dando dele, vai escurecendo mais, né? E a gente vai podendo fazer efeitos diferentes, inclusive sobre fundo com pintura em PVA ou acrílica.
Eu vou fazer outras pecinhas aqui para vocês verem, são pedacinhos de MDF, assim, pra gente fazer testes, tá? É legal pra quem tem em casa alguma madeirinha pra poder fazer teste. Ele é um produto que fica super bonito também pra quando a gente vai usar direto em madeiras que tenham veios. Tipo, se tu tem uma peça de pinos que é branquinha e tu quer dar uma coloração mais escura nela, a gente pode usar esse material também, tá? Ele não é feito só para MDF. Tu pode usar ele em várias superfícies. Gesso, madeira, na parede, no MDF, na cerâmica, onde tu quiser aplicar, ele é um produto que ele vai se adaptar bem, tá? Então, agora eu vou pegar um pincel de cerda. Um pincel desses amarelos aqui, tá? De cerda, que eles são, pode ser da Condor, de qualquer marca. Eu vou umedecer ele na água, e dei uma hidratadinha nele na água, ó. E agora eu vou botar ele aqui com a tinta essa. Vou misturar um pouco dessa tinta. É que lá no monitor aparece bem depois. É que... Aqui, pronto. Então, eu vou agora passar aqui como se fosse os sentidos de uns veios, ó. O MDF não tem veios, né? Mas a gente vai fazer de conta como se ele tivesse veios. Então, eu vou fazer sempre no sentido mais longo. Nesse sentido vertical, ó. Então, eu vou aplicando o produto. Eu vou tentar botar um pouquinho mais pra cima, porque eu sei que às vezes aparece aí embaixo os comentários e acaba não dando pra ver muito bem, né? Então, eu vou dar uma subidinha aqui na peça. Ó, então, eu apliquei no sentido dos veios. Já ficou uma cor diferente, ó. Essa aqui é a cor marrogane, ficou com esse aspecto. É claro que se eu for dando várias demãos, vai aumentando essa cor, né? Aqui no caso, com um produto, bastante produto, ó, eu tô dando uma quantidade maior de produto, eu vou usar então aquele carimbão que eu comentei com vocês no início. Ó, vou pegar o carimbo agora, vou deixar ele em cima da mesa e vou botar aqui, vou fazer os nós, ó. Dá pra ver? Aqui um nozinho, ó, de madeira. Isso tem que ter uma quantidade de produto sobre a peça, senão a gente não consegue dar esse efeito. Estão me perguntando, a Gisele está me perguntando se pode diluir com o quê? A gente dilui com água, tá, Gisele? Ele é um produto à base de água. A gente pode diluir com água, ou se tu quiser, pode usar um médium acrílico também, que vai dar mais transparência ainda, mas não é necessário. Isso aqui se chama, esses produtos que são médiums envelhecedores, no caso, são glazes. O que que é glaze? É como se fosse uma tinta acrílica misturada com um pouco de verniz acrílico, tá? Portanto, é uma peça trabalhada com médium, envelhecedor, a gente não precisa nem passar verniz se não quiser, porque ele já está mais... ele já está mais protegido por conter um verniz acrílico junto. No caso, se não quiser, né, não precisa. Eu tenho por praxe, assim, sempre passar um verniz spray fosco nas peças, ou uma cera, alguma coisa assim para dar um acabamento melhor. Então, aqui a gente tem uma peça, ó, com os veios, tá? Eu vou deixar essa peça secando um pouco, porque eu vou trabalhar aqui em cima para ensinar outras técnicas para vocês. Mas, por enquanto, eu vou deixar essa secando. Eu vou pegar agora outro MDF, ó, tá? Que eu já cobri ele com uma camada de tinta acrílica na cor amêndoa, tá? Essa cor amêndoa aqui, eu pintei um pouquinho antes, deixei secando com um pincel mesmo, esse de cerda comum mesmo. Eu pintei ele, dei só uma camadinha, agora eu vou dar uma lixada, ó, com uma lixinha fina, porque vocês sabem que o MDF, quando a gente pinta, ele acaba levantando uma porosidade, né? Ó, ele meio que encrespa, como eu digo, né? Então, eu uso uma lixinha fina. Ó, não chega a sair a cor, nada disso, tá? Mas, ó,
sempre que vocês trabalharem com MDF, procurem dar uma lixadinha com uma lixinha fina. O acabamento do trabalho de vocês vai ficar muito mais bonito, muito mais profissional, tá? Então, ó, bem rapidinho, essa camadinha de lixa. Isso aqui é uma lixa da Condor. Ela é uma lixa que tem a média e a fina, né? Que são essa gramatura aqui. E ela vem bem maior, ela é 4... esse aqui é 1/4 do tamanho, né? 1/4 do tamanho da lixa. Eu corto porque fica mais prático e ela dura muito tempo. E ela tem uma espuminha no meio, ó. E ela dura bastante tempo mesmo, tá? A Andréia... Oi, Andréia, minha cunhada essa. Esse carimbo, ele pode sim ser usado com qualquer outro tipo de tinta. Pode usar com tinta acrílica, tinta PVA, pode ser usado com os médiums mesmo, né? E, infelizmente, este carimbo eu não tenho mais na loja, porque ele não é mais fabricado, mas existem deste carimbo de outras marcas, né? A gente trabalha com outras marcas que têm este mesmo modelo. Como eu expliquei antes, eu não tenho aqui em casa, porque aqui em casa eu tenho uma quantidade restrita de material, né? Não é como o meu ateliê lá na loja, lá na Magia das Cores. Então, lá na Magia das Cores a gente tem todo o material. Só aqui que eu tenho uma quantidade mais restrita de material. Agora, então, que eu lixei a peça, tá? Eu só foi dado uma demão, tá? Dessa tinta acrílica aqui nesse MDF. Não preparei e fiz nada, só passei uma demão da tinta direto. Eu vou usar agora uma outra cor, pra vocês verem como é que fica, que é o Medium Marrom Café. E agora eu vou usar uma outra maneira de trabalhar, pra vocês verem, que é com uma esponjinha comum, ó, esponja de espuma mesmo, né? Uma espuminha úmida, tá? Eu umedeci essa espuma aqui. Ó, ai, bati. Ó, tiro o excesso da água, né? Botei na água agora, tirei o excesso um pouquinho. E agora com a esponja úmida, eu vou passar aqui. E vou passar em toda a minha peça. Isso aqui é outra, você pode fazer também direto no MDF. Aqui nesse caso, eu tô fazendo no fundo já pintado, que poderia ser com outras cores, né? Ó, sempre num sentido do veio, eu sempre elejo o meu sentido do veio, o sentido mais longo, o sentido que mais vertical do tamanho da madeira que eu tenho, no caso do MDF, ó. E eu tô passando com a esponjinha. Vocês vão ver que vai dar uma ideia de veios também, ó. E muda um pouco a cor. Eu posso também trabalhar com o outro lado, o lado que tem a mais lixazinha, assim, né? Eu posso puxar, ó, e fazer um outro efeito. Tá? Eu posso fazer sobreposições de cores aqui, para trabalhar como se fosse pátina, né? Vocês percebem que fica um efeito de pátina, já fica uma madeira, não é mais cara de MDF cru, né? Esse fundo poderia ser verde, vermelho, azul, poderia ter vários tons aqui, no caso. Agora, eu vou esperar secar um pouquinho e vou fazer uma outra técnica daqui a pouco aqui. Eu quero aproveitar esse espaço para vocês verem como a gente, com poucos materiais, a gente consegue fazer uns trabalhos bem bonitos. E não usar o MDF cru, porque realmente o MDF cru, ele é feio. Ele fica bonito quando a gente trabalha ele, né? Então, aqui, vocês percebem que tá secando já, ó. E tá ficando com uma cara de madeira. Esses risquinhos dão a impressão de ser veios de madeira, ó. Tá? Deixa eu pegar uma outra peça aqui, enquanto essa vai secando. Não quer secar com o secador pra mim? Essa peça aqui é um outro MDF, ó, que eu antes tava dando um fundo hoje nele com um pincel. Então, eu peguei o pincel com a cor, ó, e fui passando. Aqui tá muito diluído em água já. Deixa eu pegar aqui, ó. E em cima disso aqui eu vou trabalhar agora pra vocês verem. Uma outra técnica já, tá? Enquanto esse lado seca, eu vou trabalhar os outros pra vocês verem.
Agora, eu vou pegar o pincel. Esse, eu gosto muito de usar para técnicas esse tipo de pincel, tá? Pode ver se meu é bem velho, mas ele tá ó, bem lavadinho sempre, então ele pode ser usado por um bom período. Esse pincel eu gosto de usar para técnicas, como eu estava falando. Eu não uso ele para dar fundo nas peças, porque quando você dá fundo nas peças com um pincel de cerda, ela fica toda riscada, como vocês veem aqui que ficou riscadinho, né? Então isso para uma peça que tu vai trabalhar, tu vai fazer uma pintura, não fica bom. Então eu prefiro usar ou pincéis macios de cerda sintética, ou pelo natural, ou ainda de rolinho de pintura. Agora aqui eu vou pegar uma tinta azul, ó, tá? Esse azul aqui. E vou botar numa bandejinha. Esse azul turquesa. Ó, azul turquesa. Eu vou pegar um pouquinho dessa tinta no pincel. E vou fazer agora como se fosse uma pátina bem simples aqui em cima, ó. Tá? Uma pátina seca, ó. Em cima dessa pátina seca, depois eu ainda posso aplicar mais um pouquinho desse produto de médium que eu vou mostrar pra vocês. Mas agora eu vou fazer uma pátina, então. Só para lembrar, tá? Aqui foi usado sobre o MDF direto, com o pincel de cerda, uma pincelada, uma camada de médium envelhecedor na cor marrom café. E depois de seco, agora eu tô aplicando a tinta turquesa nos sentidos dos veios, com um pincel chato de cerda. Uma camada bem fina para ficar riscadinho mesmo, como se fosse uma pátina, ó. Claro que a gente mantém o cuidado para isso ficar bem direitinho, né? Ó. Quando eu tô com o pincel muito úmido, ele já vai pintando e a gente não quer, a gente quer que fique riscado. Então, a minha mão quase não encosta sobre... Ó, é bem leve, a mão bem suave, vai passando por cima. Agora, eu vou fazer essa parte aqui também, ó. Botar um pouquinho mais de tinta no meu pincel. Tá vendo que a tinta tá úmida, né? Não é aquarelada, mas tá úmidazinha, ó. Só com a quantidade de água que tinha no pincel. Então, agora eu vou continuar fazendo. A mão levinha. Procurem não tocar com muita força a superfície da peça no início para não ficar uma marca muito forte, ó. Se a gente fizer assim com a mão bem solta no início, não fica marcado. Fica mais bonito o acabamento. Não dá aquela impressão de tinta na ponta, assim, né? Que ó, não fica legal. Então, agora aqui eu vou fazendo essa patinazinha. Fica bem riscadinho e com o médium que tá embaixo, ó, dá mais impressão de madeira ainda, né? Aqui tá meio úmido, mas eu vou tentar fazer pra ver, pra terminar esse pedaço da peça. Vamos ver. Pronto. Enquanto este seca, eu vou deixar pra gente ir fazendo aquele outro do MDF que foi seco. Esse aqui, né? Esse aqui já secou, ó. A gente tinha passado uma camada antes de tinta amêndoa. E daí, depois, por cima, eu passei com esponja tipo de cozinha, essas, né? Eu passei o médio envelhecedor, ó. Então, ele já ficou com esse aspecto riscado aqui. Vocês podem criar N modelos, né, de madeirinhas, assim, para vocês confeccionarem depois seus trabalhos. Então, assim, mudando a cor do fundo, mudando a cor do médium, vai alterar as cores também. É sempre bom fazer testes antes, porque às vezes tu combina cores que não ficam bonitos. Então, procurem fazer testes antes para não estragar um trabalho, né? Uma peça inteira. Então, peguem um pedacinho, a parte de baixo, para testar cores.
Mas geralmente esses tons amadeirados, que é o marrom café, o marrom madeira, o marrogane, a cor betume mesmo do médio envelhecedor, eles ficam bem em cima de qualquer cor que tu coloque embaixo, tá? Agora aqui eu vou usar, eu já fiz então, vou explicar novamente para quem pegou depois. Era um MDF cru, passei uma demão da cor amêndoa de tinta acrílica e depois eu passei uma camada com uma esponja que estava umedecida e essa esponja foi embebida na cor marrom café de médio envelhecedor e passado no sentido do veio, ficou essa aparência de madeira. E agora eu vou passar de novo, só que agora eu vou passar com a tinta cor marrogane. Que é um pouco mais escura, para dar outro aspecto, tá? E agora eu vou passar então com o lado, esse lado verde da esponja, não vou passar o lado amarelinho, tá? Da espuma. Pronto. Então agora eu vou dar mais uma puxada, ó. Pra salientar mais como se fossem veios. Vocês conseguem perceber? Que salienta mais os veios, ó. Né? Porque eu não tô pintando, eu tô só salientando esses veiozinhos. Porque quando a gente pinta, principalmente porque eu já pintei com o pincel amarelo de cerda, já criou uma textura ali. Quando eu passei a esponja, criou mais uma textura, e agora com a esponja com o lado verde, eu tô criando mais uma textura. Então, com a mão bem leve, ó, vai riscando e vai parecendo veios de madeira. A minha mão quase não toca na peça, ó. E isso vai fazendo esses risquinhos e vai dando essa aparência de madeira que fica bem legal. Pronto. Essa aqui é uma pecinha pronta. Aqui em cima vocês podem trabalhar, né, com vários outros produtos, como stencil, fazer uma decopagem, colar adesivos, aplicar MDF recortado a laser, podem aplicar flores de scrapbook, podem aplicar papel de scrapbook. Então, assim, ó, é uma técnica de fundo, né? Pode fazer uma caixa de chá, uma caixinha, pode fazer N, né, trabalhos com isso aqui. E ficou um fundo bem bonito, ó, né? Então, essa é uma das técnicas de hoje. Vamos ver aquela primeira que nós começamos. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir perguntando, tá? Vocês escrevam aí que eu tô dando uma olhadinha aqui e aplicando. Enquanto isso, eu vou aplicando as técnicas e vou mostrando depois. E daí depois eu vou respondendo para vocês aqui. Essa aqui tá quase seca, ó. Onde eu fiz o carimbo envelhecedor ainda não secou bem, tá vendo? Dá para perceber? Eu vou pedir para secar, o Ademex secar para mim de novo essa peça aqui, porque essa não tá seca ainda. Vamos ver aquela outra peça, a verdinha, ó. Essa aqui foi uma peça, então, que eu comecei trabalhando com a tinta, com o médio envelhecedor, pintado de pincel. E depois eu fiz a técnica da pátina com o pincel também de cerda. Esse pincel duro, que a gente chama de cerda, o pincel amarelo comunzão, né? Eu usei a tinta, o pincel, ele estava só umedecido na água e eu usei a tinta azul turquesa, na verdade, da Acrylex acrílica. Então, ele ficou assim, tá? Aqui a peça, o fundo estava molhado ainda, então já mudou, olha como fica diferente. Qualquer coisa que vocês façam de diferente vai sempre mudar o aspecto final da peça, né? Então, a gente tem que manter um cuidado para ficar tudo sempre parecido. Nesse caso aqui vai ficar um pouquinho diferente esse lado. Agora que eu terminei aqui, que já secou, ó, eu vou usar então a minha esponjinha de novo. Vou umedecer ela aqui na água, ó. Pego a água, umedeço, tiro o excesso dessa tinta, desculpe, dessa água. E agora eu vou pegar a cor de novo, marrogane, com essa esponja e vou passar por cima de tudo.
inclusive do azul que eu tinha pintado, para envelhecer esse azul, porque eu tô achando que ele tá muito destoante, ele tá muito forte, então eu quero que fique uma cor mais parelha, então eu vou dar uma envelhecida sobre tudo, ó. Já que esse aqui eu não pintei ainda, mas depois eu vou pintar, óbvio, né? Pra ficar, sabe que eu sou chatinha com acabamento, então eu vou pegar aqui a tinta, pego a minha esponja e vou passando sobre tudo. Posso deixar uns lugares com mais tinta, outros com menos, ó, então ele já fica com uma cor diferente também. Deixa eu tirar da minha mão. Então, aqui é mais uma maneira de vocês usarem, para vocês verem que as tintas podem ser miscíveis, né, misturadas entre si, fazendo novas cores e também assim, sobrepostas, que também fica um outro aspecto. Esse azul turquesa fica bem bonito no MDF, eu gosto bastante de usar ele. Aqui em cima, então, depois de seco assim, eu posso, por exemplo, pegar uma tinta, a tinta acrílica mesmo, não é médium agora, tá? Aqui eu vou usar a cor sépia, que eu gosto muito. Vou botar um pouquinho aqui na bandejinha. E vou usar com um pincel chanfrado. Ó, um pincelzinho chanfrado. Deixa eu dar uma umedecida nele. A gente pode fazer uns veios também, ó. Vou pegar a tinta com chanfrado. E vou fazer uns veios aqui nessa minha peça. Ó, vou escurecer as bordas. Tá? Posso fazer isso em toda a volta. Deixa eu botar pra cá. Tá vendo a diferença já que fica, ó? As bordas todas escurinhas, né? Posso fazer em todas as bordas, toda a volta da minha peça, pra envelhecer bem ela. Lembram como é que usa? Eu expliquei na última live, agora essa que a gente fez. O pincel, lá, tira ele bem, umedece bem ele, tira toda a tinta que tinha nele. Ponho a ponta mais compridinha, né, do chanfro, no caso, o chanfrado dele na tinta, e utilizo uma paleta, pode ser uma bandejinha, para homogeneizar essa tinta, para ficar um degradê. Lembrem sempre que o que a gente vê aqui é o que vai ficar na peça. Se tu botar a tinta, que nem muitas pessoas fazem, né, enfia a tinta no pincel e joga na peça, vai ficar aquilo ali, ó, um borrão, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que cuidar bastante. Põe um pouquinho de tinta no pincel, trabalha o pincel para que fique um degradê na paleta. Quando tu enxerga esse degradê aqui, quer dizer que vai ficar bonito na peça também, tá? Claro que a gente tem que controlar sempre a quantidade de água, o pincel tem que estar úmido, né? Tem que ser um pincel de boa qualidade. Então, aqui eu também vou fazer esse sombreado. Ó, não precisa ter medo, tá? Só lembrem sempre que o pincel chanfrado é um pincel preguiçoso, ele gosta de trabalhar, ó, deitado, tá? Deitadinho, ó, vai e volta. Nada de pegar o pincel e ficar de pé assim, ó, é deitadinho mesmo, tá? Agora aqui eu vou fazer mais uma imitação de nó. Digamos que você não tenha aquele carimbo texturizador e queira fazer um nó de madeira. Então, a gente vai pegar a tinta, ó, pôr na pontinha do pincel e vamos imitar um nozinho de madeira aqui. Vou pegar nessa parte aqui que tá mais seca e vou trabalhar o pincel, ó, vindo com ele aqui e termino em ponta. Aí, eu venho pelo outro lado e termino em ponta também. E vou fazendo uns nós de madeira assim. Outro nó, mesma coisa, ponho a tinta no pincel, trabalho ele no godê, vou botar um pouco mais de tinta, e agora eu vou fazer um outro nó mesmo, aqui, ó, pego o pincel deitado de ladinho, venho e trabalho o nó da madeira, ó. Acho que dá pra ver. Pronto. Aqui é um nozinho de madeira também, que a gente pode fazer.
Outro efeito é pegar a tinta, ó, e fazer mais uns risquinhos, assim, como se tivesse rachado essa madeira, ó. Tá? E tudo são efeitos que vocês podem ir criando e testando, né? Para ficar o mais real possível. Ó. Então, quem não tem o carimbo texturizador não precisa se estressar. Tem como a gente fazer, né, com outras técnicas também. Não é por isso que o trabalho de vocês não vai ficar legal. Agora, vamos ver aquela peça que estava secando. Aquela do carimbo texturizador. Agora eu vou mostrar uma outra coisa muito legal aqui para vocês, que eu gosto de fazer também, que é... Aqui eu vou usar o outro tom de azul, verde country, tá? Deixa eu pegar a bandeja e virar ela aqui, ó. Esse aqui é o verde country, tinta acrílica também, e com o pincel, aquele mesmo pincel amarelão comunzão, ó, eu vou secar aqui. Ele tava dentro da água, porque quando a gente não tá usando o pincel, quando ele tá na água, no caso, eu seco para ele não ficar com a tinta, né, seca no pincel, na cerda. Daí sim estraga o pincel, porque a tinta não pode secar nas cerdas. Então agora que eu tô com ele, ó, ele tá bem maciozinho, tá úmido, ó, mas tá sujinho um pouco ainda. Então agora eu vou pegar essa tinta, colocar um pouquinho na ponta do meu pincel e vou trabalhar sobre essas camadas que eu coloquei aqui com carimbo texturizador. Então, vocês vão ver que vai criar um efeito totalmente diferente. Porque a tinta vai se depositando naquelas ranhurinhas, que o carimbo texturizador fez. E aquele relevo que deixou, né, da tinta. Então, eu vou aplicar assim. Agora, vocês não vão perceber muito a diferença, vai ficar meio tudo marcado, mas quando secar e a gente passar outra camada do médio, vocês vão perceber como fica legal. Então, a mão sempre leve, ó. Pronto. Ficou riscadinho e lá no fundo tá as nossas veias do carimbo. Então, agora a gente vai esperar secar mais um pouquinho. O meu ajudante vai secar lá no secador de cabelo, para não fazer muito barulho. Então, aqui eu vou pegar de novo essa peça agora, que tá quase seca. E tem mais uma opção aqui. Para vocês verem que a gente pode criar N pátinas diferentes, né? Porque tudo que é envelhecido, tudo que tem aspecto de oxidado, de envelhecido, a gente chama de pátina. Agora eu vou pegar uma tinta PVA branca, ó. Aqui é um branco gelo. Tô pegando direto do potão, tá? Vou sujar um pouquinho meu pincel com ela. Pegar uma bandejinha, dar uma espalhada aqui. Tá meio sujo de verde ainda, não tem problema. E agora eu posso passar aqui por cima e fazer mais uma camada de tinta, ó. Se eu quero clarear a minha peça. Nesse caso aqui, essa placa é uma placa que é de Páscoa. É como se fosse uma cerquinha. Então, eu quero dar esse aspecto de um portão de madeira, uma cerquinha de madeira que foi envelhecida várias vezes com, ó, então que ela era de madeira, ela foi pintada de verde, descascou e agora foi passado um branco aqui, então ela tá bem velhinha. Então, essa é a minha ideia para essa peça aqui, porque depois aqui em cima vai um coelhinho. Então, ó, mesmo jeito que eu pintei com a tinta azul, aquela, agora eu tô pintando com o branco. Eu não consigo ver se alguém tá fazendo alguma pergunta, porque não tá aparecendo pra mim aqui. Oi, alguém pode falar alguma coisa aí pra eu ver se tá
Estão olhando. Oi, Carla, tudo bom? Manda um beijo pra Lu e pra Cláudia. Oi, Neca, quanto tempo? Tudo bem? Cíntia, olá, tudo bom? E aí, gurias, como é que tá em casa? Todo mundo em casa? Não vamos sair, né? Vamos todo mundo colaborar para quanto antes a gente terminar com esse vírus aí. Todo mundo em casa, fazendo trabalhinho, comendo um pouquinho mais. Sim, Rejane, a live vai ficar assim, a gente vai colocar, vai continuar no site aí, no Facebook da loja, né, da Magia das Cores. Continua lá a live, é só procurar nos vídeos, tá? Fica ali sempre. Pronto, então essa aqui é a minha cerquinha velha. Depois eu vou fazer umas imitações aqui de prego, vou terminar ela porque depois vai vir esse coelhinho aqui que eu vou pintar. Ó, vai ser um coelhinho, vai aqui uma mãozinha como se ele tivesse por trás, vai essas florzinhas na cabeça e vai uma cenourinha e um Feliz Páscoa, né? Então, isso aqui depois, até se vocês quiserem, eu posso ensinar a pintar esse coelhinho aqui. Daí vocês deixem aí nos comentários se querem a live do coelhinho, né? Porque daí eu vou fazer essa live. Pode ser amanhã, de repente, essa aulinha do coelho, para aplicar aqui em cima, tá? Mas, mesmo assim, essa madeira pode ser usada para outras coisas também, essas plaquinhas, né? Eu tenho uma plaquinha aqui, cadê a minha plaquinha do... Eu fiz uma plaquinha, como esse ano é o ano do Ganesha, eu fiz uma plaquinha pra mim, tá aqui no meu quartinho, aqui em casa de pintura. Essa aqui é uma pintura que eu fiz com essa mesma técnica do gel envelhecedor, ó. Aqui eu usei 2 tons de gel envelhecedor em cima do MDF direto. Eu usei um mogno e se eu não me engano, aqui foi o tabaco. Tá? Foi 2 tons, e aqui eu usei florzinhas de scrap e uma peça de gesso só pintadinha de amarelo, e aqui o mantra do Ganesha eu pintei de dourado, com cera mesmo em pasta. Então essa aqui é uma plaquinha que eu botei aqui no meu cantinho esotérico que eu amo, só para vocês verem que dá para fazer N coisas, ó. Essa aqui é umas florzinhas de scrapbook, de papel. Tá? Agora, deixa eu ver aquela peça, se já secou, ó, tá seca, tá? Essa pecinha aqui tá seca, agora eu vou pegar a minha esponja de novo, tirar o excesso d'água dela e vou passar a cor marrom café. Lembrando que a minha esponja tá úmida, ó. Acabei de botar ela na água, minha mão tá molhada ainda. Vou pegar com o lado macio, o lado amarelo. E vou dar um banho aqui. Um banho é isso, gurias. Vou passar em tudo, ó. No sentido do veio. Aqui, depois que secar, eu vou lixar ainda, para aparecer mais as outras cores. Ó, tá? Dei um banhinho aqui. A luz aqui tá... Eu tive que fechar a janela do quarto, porque o sol entra aqui no meio desse quarto essa hora, que é o meu quarto de pintura. E daí eu tive que fechar a janela e ligar as luzes todas, mas não é uma luz tão forte, dá dando um pouco de brilho, né? Aí pra vocês. Vou pedir pra Damex secar pra mim de novo. Ó, pra vocês verem como é que tá depois de seco a peça aquela, que o fundo era amêndoa. Ó, secou já, tá pronta pra trabalhar em cima. Prontinha pra trabalhar. Alguém tem alguma dúvida? A gente pode também usar... Eu uso muita cera para trabalhar nas peças quando eu quero que a tinta não pegue em alguns lugares, né? Por exemplo, se eu fiz essa técnica aqui, eu não queria que o verde ficasse muito e eu ia lixar depois, eu passo uma camadinha de cera bem fina, cera em pasta, em color,
E depois eu faria o azul aquele. E daí depois eu vinha com uma lixa e posso lixar. E daí vai sair um pouco da tinta e vai aparecer mais o fundo. Deixa eu ver se eu tenho uma lixa aqui. Ah, achei uma lixa 220. Essa aqui é uma lixa 220 dessas branquinhas, que é as que eu uso. Eu vou dar uma lixada pra vocês verem aqui nessa peça como é que fica, ó. Aqui eu posso ir tirando e eu que vou escolhendo qual efeito que eu quero que fique, ó. Posso ir tirando mais o branco, por exemplo, ó. E vou lixando pra fazer uma... Quem olha isso aqui pensa que é uma madeira, não vai achar que isso aqui é um MDF, né? Tem técnicas que a gente faz de imitação que são perfeitas. Ninguém diz que antes foi um MDF. Ó. Vou dar uma lixadinha em tudo. Prontinho, então, olha, ficou bem lisinho. Essa aqui tá pronta. Aquela que tava secando. Tá meio quente ainda, ó. Mas eu vou dar uma lixada já pra vocês verem. Como ela era um MDF era um MDF bem ruinzinho, esse aqui, que é uns que eu uso para teste, ele tá bem, ele tem as fibras bem aparentes, assim, então ele vai aqui aparecer para vocês como uns risquinhos, ó. Ele secou muito rápido. Agora eu vou passar mais um banhinho nele e tá pronto. Ó. Só um banho e tá feito. Esse aqui vai ficar assim. Ah, o brilho não vai dar pra vocês verem. Mas tá ali, ó, como se fossem vários veios sobrepostos, tá? De madeira. Prontinho. Esse tá pronto também. Então tá, meninas. Por hoje era isso a dica que eu queria dar pra vocês. Eu vou dar uma última dica, que é a pasta multiuso. Ó, isso aqui é uma pasta multiuso que eu uso para limpar minhas mãos. Aqui no caso eu usei essa tinta, esse médio envelhecedor, ele tem um poder fixador bem grande, tá? Então a gente tinge mesmo as unhas. Por isso que normalmente vocês me veem com esmalte escuro, porque os esmaltes claros logo tingem. Eu tô sempre com as mãos sujas de tinta, né? Então eu geralmente tenho essa pasta aqui para me auxiliar, porque é uma pasta que ela é ecologicamente correta, né? E ela retira essa tinta das minhas mãos com mais facilidade, sem agredir tanto a minha mão como o meio ambiente, né? Então eu passo nas minhas mãos e lavo depois com água e sabão, só com água, nem para sabão, só com água e uma esponjinha. E o legal dela também, que às vezes a gente tem aqueles pincéis que estão escabelados, principalmente o liner. Daí vocês podem pegar um pouquinho dessa pasta e passar no pincel. Eu vou botar aqui, ó, o pincel limpo, claro, né? Meu pincel já tá limpo. Eu quero que ele fique assim, que ele tava, vamos supor, abrindo um pouquinho a boquinha, como eu digo, né? Ó, a gente pega um pouquinho de pasta, passa no pincel e deixa secar assim. Depois, antes de usar, eu lavo bem o pincel, tiro todo esse produto e daí sim eu vou usar ele como para pintar novamente, tá? Mas ele ajuda bastante nesse problema dos pincéis ficarem escabelados, né? Porque vocês sabem, às vezes a gente deixa cair, não guarda direitinho no lugar, né? Porque eu vou dar uma explicadinha rápida para vocês. Pincel é um negócio caro, a gente tem que cuidar, né? E quanto a gente precisa de muito pincel. Então não adianta ter 1, 2 modelinhos, tem que ter vários. Então, para a gente poder usar o pincel mais tempo, a gente tem que cuidar deles. Então eu sempre uso aquele produto, o Remove Tudo, para limpar os pincéis. Quando eles estão com a tinta, impregnada demais, e uso essa pastinha para deixar o meu pincel assim novinho de novo, ó. Tá? Eu guardo sempre os pincéis deitados enquanto eles estão molhados. Depois que eles estão secos, vocês podem botar eles numa latinha, no porta-pincéis, onde vocês quiserem.
Mas procurem sempre cuidar pelo menos uma vez por mês, dar uma cuidadinha dos pincéis. Aproveitem agora que a gente tá aí, todo mundo em casa, vamos cuidar dos pincéis, dar uma limpada neles, lavar, passar esse produto, porque às vezes a pessoa tem em casa e acha que é só para limpar as mãos, e não, a gente pode usar ele para isso aqui também, tá? Essa pasta, como todos os produtos que eu uso sempre nas lives, né? A gente adquire na Magia das Cores, né? Que é a minha patrocinadora. Então, todos os produtos que eu uso, eu compro na Magia das Cores, tá? Então, são, inclusive, essa pasta multiuso e o Remove Tudo que eu comentei na outra aula para vocês, que é o que limpa os pincéis quando a tinta tá impregnada, tá? Deixa eu lavar minhas mãos aqui. Então tá, gurias, deixa eu ver se vai dar pra vocês verem aqui eu tirando, mas é que essa aguinha tá suja, ó. Mas eu vou passar, ó, só passando a esponja, vocês veem que sai com bastante facilidade. Quem já trabalhou com esse produto médio envelhecedor sabe que ele fica impregnado nessas juntinhas da gente, né, nas marcações dos dedos, nas nossas digitais e principalmente nas cutículas e nas unhas. Então, olha como ele é maravilhoso. Aqui, ó. Saiu tudinho, sem eu esfregar. Tô só passando a esponja em cima, ó. Tá? É muito bom, não resseca a pele, não soube de ninguém que tem alergia quanto a isso, porque também a gente não fica muito tempo com o produto. E a única coisa que eu tenho para dizer para vocês é que a mão não pode estar muito molhada. Eu sempre tô com a minha mão já seca, com a tinta seca, encroadinha, para depois passar como se fosse um creme. E daí eu fico esfregando assim a mão e deixo um tempinho ali e deu. Tá prontinho, já estamos limpos, tá? Então tá, meninas, beijo para todas. Amanhã então nos vemos novamente aqui com um coelhinho, tá? Vou ensinar vocês a pintar aquele coelhinho e montar essa guirlanda bonitinha, tá? Para Páscoa, pelo menos vamos alegrar a nossa vida um pouquinho mais de cor, né? Porque a gente precisa disso. Vamos parar de ficar mandando mensagem e coisas tão negativas, porque a gente sabe que as palavras, o pensamento tem poder, né? E as nossas energias todas se materializam. Então a gente tem que tentar manter o nosso astral alto, pensar em coisas bonitas, escutar música boa, ouvir programas, ver TV, filmes que sejam interessantes, bons para nós. Não vamos sair dessa vibe aí de negativismo, porque isso só piora as coisas, né? Para todos nós passarmos o mais rápido disso, todo mundo em casa, bonitinho. Vamos manter esse tempo todos reclusos aí para tudo melhorar. Amanhã às 16 horas novamente, então, vou estar aqui fazendo essa aulinha do coelhinho para vocês, tá bom? Beijo no coração de todas, amo vocês. Tchau, tchau.